A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que bom estarmos juntos aqui, não é, irmãos? Que bom nós termos um canal de graça, um canal para estudarmos a Santa Liturgia da Missa, né? Estamos estudando os mistérios da Santa Missa. Então, hoje nós terminamos de estudar a oração bem da liturgia da palavra, né? Das leituras do Evangelho, e hoje nós vamos encerrar, né, esta parte da Santa Missa, que é com o credo, a profissão de fé, e a oração dos fiéis, a oração universal. E ali se encerra nisso a liturgia da palavra na Santa Missa. E no nosso próximo encontro, nós vamos entrar na liturgia eucarística. Bom, então, logo após a homilia do padre, né, e nós aprendemos no nosso último encontro que precisamos interceder pelo padre enquanto ele está proclamando, né, pregando o evangelho para nós, fazendo a homilia na Santa Missa. E nós precisamos também vivenciar tudo que nos é ensinado. Bom, aí nós entramos, graças a Deus, na profissão de fé. Então, eu estou aqui com o missal romano na mão de novo, e eu vou ler para vocês, para que nós aprendamos, o parágrafo 67, o que a igreja nos fala, por que a profissão de fé está inserida, né, nos mistérios da Santa Missa. Essa oração que é uma profissão, é um símbolo mesmo, né, da nossa fé, o que nós professamos, o que nós vivemos, porque nós não podemos ser só ouvintes da palavra e não praticar. Nós precisamos praticar toda essa doutrina, acreditar em toda essa doutrina. Então diz assim o missal romano, no parágrafo 67, sobre a profissão de fé. O símbolo ou profissão de fé tem como finalidade permitir que todo o povo reunido responda à palavra de Deus anunciada nas leituras da Sagrada Escritura e exposta na homilia, e que, proclamando a regra da fé, segundo a fórmula aprovada para o uso litúrgico, recorde e professe os grandes mistérios da fé, antes de começarem a ser celebrados na Eucaristia. Então, nós estamos indo rumo à liturgia eucarística. E antes que isso aconteça, eu preciso professar minha fé, tomar uma posição de guerreiro de Deus e dizer: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não é? Já estudamos sobre o credo, né? Desde no nosso segundo ciclo de aulas. Então está ali, credo niceno-constantinopolitano. Nós estudamos os 12 artigos dogmáticos do credo. 12 artigos dogmáticos, quer dizer, revelação de Deus, o que nós acreditamos quanto católicos, como cristãos. Então nós acreditamos num Deus que é uma pessoa, né, em três, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Então, Criador dos anjos, Criador desse planeta, deste universo, do ser humano. Nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, né, toma a Virgem Maria por esposa. Por isso que fala a Bíblia em Lucas que a sombra do Altíssimo te cobrirá, ó Maria. Então, quer dizer, se você vê o Velho Testamento, quando ali diz, fulano cobriu ciclana, fulano conheceu ciclana, quer dizer que eles tiveram relação sexual. Então a sombra do Altíssimo virá sobre ti, quer dizer, o Espírito Santo toma a Virgem Maria por esposa. E ela concebe, ela fica grávida de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Né? Então nós estudamos lá no ciclo da Mariologia que ela é filha de Deus Pai, esposa de Deus Espírito Santo e mãe de Deus Filho. É profundíssima a nossa fé, os dogmas de fé, né? Estudamos a criação lá, voltando um pouquinho para trás, do universo, do homem. E aí estudamos Cristologia. Foi maravilhoso estudar sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja. Né? Lá no nosso primeiro ciclo, lá, a igreja é una, santa, católica e apostólica.
porquê desses nomes, está tudo lá explicado já, graças a Deus. Então quando você estuda, sua mente se abre, a palavra entra na sua mente, no seu coração, para que você vive e proclame os mistérios da fé, a profissão da fé. Por isso que aqui no capítulo do 67 do Missal diz assim, né? Para que nós recordemos, né? Para que se recorde e professe os grandes mistérios da fé antes de começarem a ser celebrados. Por quê? Porque aquele pão vai se tornar carne, aquele vinho vai se tornar sangue. Então, o mesmo Deus que tem esse poder, teve o poder de criar todas as coisas e de nos prometer, né, que um dia ressuscitaria a nossa carne e voltaria para esse planeta. Está tudo ali registrado nos nossos estudos. Né? Se algum católico, seja, sabe quem for, professar uma fé, proclamar uma inverdade de fé, vier com heresias, né? Que hoje há heresias que mudaram de nome, tem católico duvidando que Jesus é todo homem e todo Deus, tem católico duvidando que a Virgem Maria é mãe de Deus, tantas coisas, tem católico que duvida da volta de Jesus, mas é dogma de fé, essa é a nossa profissão, isso é o que nós acreditamos. Né? Muita gente fala assim, mas Jesus já está no nosso meio, está mesmo, está na Eucaristia, está no meio de nós a proclamação da palavra, está no Evangelho, mas ele disse, eu voltarei, não sou eu que estou falando que Jesus vai voltar, é ele mesmo que falou, fique esperto porque eu estou voltando, né? Então, são os mistérios da fé, tá vendo a palavra? Os grandes mistérios da fé. Por isso que adorarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com todo o teu coração e acima das forças da tua mente, da tua inteligência. Tem coisa que nós não vamos entender, é mistério de fé, é a fé, né? Então, se você não tem fé, peça a Deus, peça uma experiência com Deus. Você vai ver se Ele vai te dar ou não. Comece a participar da Santa Missa dignamente, preparado de todo o teu coração, desde o canto da entrada até a bênção final do padre, né? Então, quando você participa com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, sem se distrair com alguma coisa, mas focado no mistério da Santa Missa, focado na Sagrada Liturgia, a missa muda, tudo muda, porque você está ali, adorando o teu Deus com todo o teu coração, com todas as forças da tua alma e da tua mente. Amém? Depois que nós professamos a nossa fé e professamos de pé, nos próximos encontros nós vamos ver em que momentos que a gente fica de pé, que a gente senta, que a gente fica ajoelhado, nós vamos estudar isso. Mas assim, de pé nós professamos a nossa fé como guerreiros do Senhor. Pode vir a nova era, pode vir os esotéricos, os espíritas, um monte de gente fala contra a nossa fé. Nós respeitamos a fé deles, os muçulmanos, os islâmicos, os budistas, né? Nos atacam muito, a igreja é muito atacada. E nós respeitamos todas as outras espiritualidades. Mas como guerreiros do Senhor, nós estamos de pé para professar a nossa fé e defender a nossa fé. Defender. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Eu creio que vou ser ressuscitado também um dia. É profissão de fé. É fé, gente. Essa é a fé da igreja. Acreditar nos santos anjos, acreditar no demônio. Deus é o criador do mundo espiritual e corporal, das coisas espirituais e corporais. Não é? Então, se você tem umas dúvidas, sabe, antes de falar, como o Tiago falou, que nós estudamos na nossa última aula, vai lá e participa de novo, nós precisamos ser ouvintes da palavra e praticantes da palavra. Seja pronto para ouvir e tardo em falar. Tem gente que fica falando, querendo ensinar coisas aí que a igreja não ensina e fica arrebatando discípulos para si. Olha, isso a igreja está errada, aquele ensinamento não sei o que lá. Né? Tem umas coisas do marxismo que anda entrando dentro da igreja que tem que ser uma porcaria, sabe? Eu conheço um monte de gente que fala que a igreja precisa ajudar os pobres. Um monte de gente que fala que tem que ajudar, que tem que ajudar, que tem que ajudar. Eu trabalho ajudando os pobres e olha que os mais miseráveis. Quantas vezes os que falam que tem que ajudar o pobre têm medo de chegar perto do fedido, do bêbado, do caído e tá ali falando, tem que ajudar o pobre, tem que ajudar o pobre. Né? É engraçado, né? Mas nós que procuramos viver os mistérios da fé, enxergamos aquele pobre
uma alma que precisa de ajuda, um pobre que precisa ser amado, respeitado, edificado. E a gente vai e ajuda, sem ninguém saber, sem ninguém ver, não é? Então, quando a gente vive a verdadeira ajuda ao pobre, essa ajuda social, aí funciona, porque você teme a Deus, você se torna cheio do Espírito Santo e você ajuda por amor. Sem ir contra os dogmas de fé da igreja, sem afrontar a igreja. Já não basta as outras religiões afrontarem a Sagrada Escritura, os católicos também precisam afrontar a igreja, afrontar a Sagrada Escritura, afrontar a sagrada doutrina da igreja, colocando dúvida nos católicos. Como é que pode existir alguém que seja formador e dizer, não, os anjos não existem, o demônio não existe, é só uma força. Que força, meu irmão? O demônio existe, os anjos existem. A Virgem Maria é mãe de Deus. Foi ressuscitada pelo poder do Altíssimo. E tantas outras coisas, sabe, gente? Cuidado, tema a Deus, não brinque com igreja, não brinque com a santa igreja, não brinque com a santa doutrina da igreja. Você, catequista, ministro da palavra, você não pode ensinar o que você quer às coisas da sua mente. Você tem que proclamar o que Deus manda, o que a igreja ensina. Amém? Isso é a nossa profissão de fé, é viver. Por isso que proclamamos de pé na Santa Missa. Eu creio. Amém? Logo após a nossa profissão de fé, vem o que? A oração dos fiéis, ou a oração universal. Né? Então a gente pensa que a oração universal é o Pai Nosso. Também é, mas na hora da Santa Missa, né, nós costumamos chamar de oração dos fiéis e o missal romano vai chamar de oração universal. Então diz assim no parágrafo 69. Na oração universal ou oração dos fiéis, o povo responde, de algum modo, à palavra de Deus, recebida na fé e exercendo a função do seu sacerdócio batismal. Apresenta preces a Deus pela salvação de todos. Vou repetir. Na oração universal ou oração dos fiéis, o povo, responde de algum modo à palavra de Deus recebida na fé. Estamos ainda na liturgia da palavra, encerrando, né? Mas recebemos o ensinamento. E o povo exercendo a função do seu sacerdócio batismal. Então o batismo nos faz reis, profetas e sacerdotes. E como sacerdotes nós também intercedemos por toda a humanidade, pela igreja diante de Deus. Então nós estamos exercendo a nossa função sacerdotal. Como assim? Vai lá nos nossos primeiros estudos sobre igreja. Ali eu explico por que somos reis, profetas e sacerdotes. Então, exercendo a função do seu sacerdócio batismal, apresenta preces a Deus pela salvação de todos. Convém que em todas as santas missas, com participação do povo, se faça esta oração, na qual se pede pela Santa Igreja, pelos governantes e pelos que se encontram em necessidade, por todos os homens em geral e pela salvação do mundo inteiro. Porque a Igreja quer que todos se convertam a Jesus Cristo. A ordem de Jesus, espalhai-vos, né, ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas, ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Né? Então, isso é muito necessário. No parágrafo 70 do missal diz assim: normalmente, a ordem das intenções é a seguinte: pelas necessidades da igreja, pelas autoridades civis e pela salvação do mundo, por aqueles que sofrem dificuldades, pela comunidade local, né? E aí pode-se colocar mais intenções, claro, mas, por exemplo, pelas necessidades da igreja. Nós precisamos rezar pela igreja, gente. A igreja nunca tem sido perseguida mais do que nunca. Quantos cristãos assassinados por causa da fé em Jesus Cristo, né? Que a gente vê, quantos, né? Então, e as necessidades da igreja, nós precisamos rezar pelo Santo Padre todos os dias. Eu rezo no meu Santo Terço, eu rezo o Santo Terço todos os dias. O Papa está ali nas minhas orações, com certeza. O bispo, os padres, eu rezo por todos os padres que eu conheço,
Os da minha cidade, os que eu conheço, eu rezo por todos, né? Pelas autoridades civis e pela salvação do mundo. Nós temos que rezar pelas autoridades civis para que eles se convertam e temam a Deus e sejam justos. Por aqueles que sofrem dificuldades, né? Os nossos familiares, nós mesmos, né? Os nossos amigos, pela comunidade local, né? Para que a nossa igreja seja um lugar mesmo de acolhida, onde as pessoas vêm e se sentem amadas, respeitadas. Como eu falei, quantas pessoas, né? Que os pobres que nós atendemos, eles perguntam para nós, aonde vocês vão? Que igreja vocês são? E a gente fala, não, nós somos católicos, eu e o grupo de amigos meus que ajudam. E é muito interessante porque quantas vezes a gente chega naquele grupo, né? Nós trabalhamos com moradores de rua e eles falam para nós, ai, que bom que vocês chegaram, porque quando vocês chegam é a igreja que chega. Olha que bênção isso, porque nós chegamos com comida, com roupa, com remédio, né? Com o que mais? Com oração, a gente não deixa de orar com eles, de conversar. Não é assim, a gente chega lá com as coisas e joga como se fosse milho para galinha. Não, a gente gasta tempo, porque o amor exige. Às vezes está chovendo e a gente está lá, está frio, a gente está lá. Né? E quantos já saíram da rua? Isso é o poder de Deus, gente. Esse é o poder da oração. A minha paróquia, a minha comunidade onde eu participo, ora por nós. O Padre nos dá a bênção, né? Para que a gente continue. Então precisamos salvar almas. E o amor, como diz Santa Teresa de Calcutá, o amor dói. Grave bem isso. O amor dói. Tem dia que você não tem vontade, não. Tem dia que você não tem vontade, mas por amor você vai. Quantas vezes eu não tenho vontade de vir aqui gravar as aulas, ficar com essa luz na minha cara, de pé um monte de horas e horas, sabe? Né? O pessoal que filma, sabe? Mas a gente está aqui por amor e o amor nos move. E por amor a gente vai. Então às vezes dói, mas daqui a pouquinho eu estou lá dando aula na aula presencial. Um monte de irmãos precisando. Nossa, mas cansa gravar, você ficou horas ali, não, mas eu vou ficar mais um pouco lá com os irmãos na aula presencial, né? Então, por isso que o amor dói, né? Então, nós ajudamos os pobres materiais, os pobres de alma, os católicos e os que me ajudam também. O Padre me ajuda muito com oração, com tanta coisa, né? Então, nós somos mais do que felizes porque estamos vivendo na presença de Deus, por amor a todos os homens. Somos falhos, temos defeitos, né? Isso eu sei da minha pequenez, da minha simplicidade, entendeu? Estou aqui por obediência, não estou aqui porque eu quero. Me convidaram para estar na Escola da Fé, ministrando essas aulas. Eu relutei, falei não, né? Porque eu sou tímido, mas eu precisei obedecer. Então, o poder da oração foi movendo o meu coração, movendo toda essa obra, e move o seu coração, e move a nossa disponibilidade, e fazemos tudo por amor. Amém? Então, por isso que nós precisamos da oração dos fiéis ali na Santa Missa. Todos precisamos de oração, eu preciso, você precisa. Amém? Porque a oração, ela fortalece, né? Ela fortalece. Então, ore sempre. Ore por nós. Amém? É um grande prazer estar aqui com vocês sempre. Muito obrigado por estar conosco até agora. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, toque nesse ícone do sino, porque daí você vai receber a notificação da aula. E uma coisa que eu tenho dito nas perguntas, né? Você tem que participar da aula desde a primeira aula, porque uma aula é sequência da outra, né? Não adianta você ver essa, mas você não vê as anteriores e não vai ver as posteriores. Não, é um conjunto de aulas que é oferecido por amor, de grátis, né, gente? Grátis. Não tem quer dizer, monetização, né? não tem nada, a gente não ganha, a gente está aqui por amor a você. Amém? Muito obrigado. Fiquemos com Deus. Na nossa próxima aula começaremos liturgia eucarística. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.